Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Antes de começar, já vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, Mentes e Medos, nos siga no Face, no Insta, toda semana estamos postando para vocês. E se você quiser mandar o seu relato para compartilhar com a gente aqui, pode mandar no e-mail mentesemedos@gmail.com. E para ajudar nosso projeto com qualquer valor, também pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema da semana, Má? Os sete pecados capitais. Nossa, pecado é uma coisa que eu acho que todos nós sofremos, né? Sofremos, assim, né? Digamos, a gente passa por algum momento de pecado. E a gente tem uma ideia da origem do pecado. A origem dos sete pecados capitais, ela tá numa lista que foi escrita pelo monge cristão Vágrio Póntico, em 345 a 399 depois de Cristo, a fim de enumerar os principais maus pensamentos que atrapalham uma rotina de práticas religiosas. Em vez de sete, a lista era composta por 8 pecados. Além dos atualmente conhecidos, havia também a tristeza como pecado. Não havia inveja, mas a vanglória, que seria um tipo de vaidade. Mais tarde, a lista ela foi traduzida para o latim e reescrita pelo Papa Gregório em 540 a 604 depois de Cristo. Ele incluiu a preguiça e adicionou a inveja, e ele elegeu a soberba como um pecado principal. No século XIII, o frei Tomás de Aquino, em 1225 a 1274, recuperou a lista, e incluindo outra vez a preguiça no lugar da tristeza. Os sete pecados, tais como conhecemos hoje, remontam à lista de Tomás de Aquino. Apesar de estarem relacionados à temática bíblica, os sete pecados capitais não são assim denominados nem listados na Bíblia. Foram criados posteriormente pela Igreja Católica. Eu acho muito legal a questão dos sete pecados, e você vê que muito se fala assim, eu sou cristão, tal, tem essa ideia, mas nem Cristo era cristão, né? O cristianismo ele veio depois. E essa ideia dos pecados, muitas pessoas acreditam que é antes até de Cristo, mas não, né? Foi criado depois. Se você parar para ver, a maior base de tudo que a gente encontra religiosamente falando foi criado depois, né? Tipo, 300, 400 anos depois. Antigamente eu achava também que os pecados, tipo, era muito antes. Era, tipo, coisa desde o começo dos tempos, sabe? E uma coisa que eu achei engraçada é essa parte da tristeza ser considerada um pecado também. Porque, tipo assim, não que Pode os ficar outros. triste, né? Não que os outros pecados não sejam assim. Indiretamente. Que você não possa sentir ou não. Mas, tipo assim, tristeza é muito normal você se sentir ou ficar triste por dias com algo, ou até o resto da vida se você tem depressão. Mas, tipo assim, eu acho muito nada a ver essas coisas assim. Imposições, né? Tipo É uma assim, coisa que eu fico pensando, não tinham remédios antigamente que controlavam depressão. Então acho que muitas pessoas deviam ter, né, a depressão e ter uma vida assim, triste, e ainda ficar carregando uma culpa por ter isso. e tipo assim, até hoje tem 2023, tem carro elétrico, tem tudo de tecnologia que tem. E hoje em dia você não pode ficar triste porque as pessoas falam, por que você tá triste? Por que não sei o quê? É tipo assim, uma coisa que você sente, não tem como você desligar, falar assim, não, eu vou virar o interruptor aqui e vou ficar feliz. É uma coisa que vem de dentro, você não tem controle. E é o que eu fiquei meio, assim, sabe, dá um ódio dessa imposição que o povo faz sobre essa parte de ser E feliz. A tristeza é ruim e você tem que ser feliz mesmo estando triste. É uma coisa idiota, né? é verdade. E uma coisa que eu achei interessante foi um nome que eu observei, que eu já vi ele em diversos outros textos, então percebe-se que ele foi uma figura muito importante para criar esses tipos de normas de conduta religiosa dentro da igreja, que foi o Papa Gregório. Ele sempre, eu vejo falar alguma coisa dele, e o Frei Tomás de Aquino também é um nome bem conhecido, até
né, nesse meio de criações do esquema canônico, né, do direito canônico também. Eles sempre estão ali elaborando essas questões e o direito canônico existe até hoje, tanto que, por exemplo, você vai casar numa igreja católica, a pessoa tem várias normas, a pessoa também tem que ser católica e tem que ser batizada, tem que ter feito crisma, um monte de coisas, de cursos, para ser madrinha, padrinha de uma criança também. Então, assim, eles têm essas normas ainda, né, que se seguiram tradicionalmente. Esses nomes, assim, não me soam estranhos. Eu não tenho um local que eu certeza que eu já ouvi, mas não sou estranho. Qual seria a explicação religiosa para a origem dos pecados na vida das pessoas? Em Marcos 7, 21, 23, há uma passagem que lança luz sobre essa questão. Pois no interior do coração do homem vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, 21, 23. Os 7 pecados capitais são, segundo a doutrina católica, os principais erros ou vícios que dão origem às diversas ações pecaminosas cometidas pelas pessoas. Em outras palavras, pode-se dizer que são a raiz do pecado. Os líderes das más ações e dos maus pensamentos, o termo capital tem a origem na palavra latina caput, que significa cabeça. Os 7 pecados são a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Eu acho que aqui eles tiveram. Eu acho que realmente são ações, sentimentos básicos da natureza humana. E que tudo o que eles colocam ali como pecado, eu acho que é em relação a um tipo de exagero. É porque na questão da religiosidade, não pode, é como se você não pudesse ter nada, só que é impossível. Eu acredito nisso. Que seja impossível você não ter alguma dessas coisas. Pode não ser tão exagerado, mas que a gente tem, a gente tem. Só que a ideia da religiosidade é que você tem, para ser uma pessoa pura, elevada, você não pode ter nenhum desses, né? E assim, é impossível, né? Não é praticamente impossível. Eu vejo como impossível. E é uma forma de controlar a natureza humana, porque a religião ela conseguiu controlar muitas coisas durante muitos anos e para as pessoas não se acabarem se matando tanto assim, eles acabam controlando. Foi uma forma, eu acredito, que eles encontraram para controlar as pessoas também, colocando isso como um pecado, como algo que você não pode se ceder ou praticar. Uma coisa que eu achei até engraçada é que eles criaram, essa foi criado nessa parte dos 7 pecados tal, para evitar as pessoas de cair É, nos pecados, né? Mas é uma coisa que, tipo assim, é que nem eu falei no começo, tá dentro do ser humano isso. Você se sentir, vamos supor, um pecado que eu me vejo muito é a gula, eu sou muito guloso. E tipo assim, eu posso ter controle? Posso, mas tipo assim, eu não consigo, entre aspas. É uma coisa que é de mim. E tem gente que tem soberba pra caramba. Tem gente que tem a luxúria. Sabe? É uma coisa que eu acho que é de cada indivíduo. E é uma coisa humana, né? Não tem como você se pagar desfazer da daquilo. vida, com certeza. É que nem você Não. andar. Eu lembrei até daquele livro 1984, que tem aquela polícia do pensamento, que você vai. é, Tudo querem saber o que você tá pensando. E tipo, você é uma coisa que você sente, não é uma coisa que você procura e fala, não, vou encaixar dentro do meu ser e vou ser avarento, vou ser da luxúria e tal. Não é uma coisa que vem de dentro de você, não é uma coisa que simplesmente você pode apagar. É verdade. Uma vez eu tava vendo uma entrevista, eu não me lembro a atriz, eu não lembro se era Maite Proença.
Eu era uma outra atriz muito parecida com ela. Faz tempo que eu vi, me perdoem. Mas a atriz, ela tava sendo entrevistada, e aí acho que ela tava mostrando a casa, tava mostrando os negócios, aí eu não sei como eles tocaram, caíram nesse assunto. E aí ela virou pro repórter e falou, porque eu sou uma pessoa muito avarenta. Ela, tipo, soltou essa na lata, aí a pessoa olhou pra ela, se não me engano, eu acho que era até a Angélica. Aí ela, nossa, isso não é muito bom, né? E a Angélica, ela é católica, né? Aí a pessoa não, mas eu pego as coisas pra mim, não quero me desfazer, sou dessa, sabe? Eu falei, caramba, que pessoa sincera, ela identificou isso nela e ela assumiu que ela é assim e pronto, entendeu? Eu acho isso muito legal, assim, quando a pessoa sabe, tem consciência, não fica tentando se esconder ou ser o oposto, né? Sabe? É, tipo assim, se você é algo, não, é claro, não vou dizer que você seja uma pessoa péssima e você tem orgulho de ser. Não, mas tipo assim, eu sou guloso. Eu não tenho orgulho, mas também eu não vou ficar falando, não sou guloso, não. Eu gosto de comer uma pizza inteira, não gosto, não. Tipo assim, sabe? Se você não tem problema você. Não tá sozinho, né? Tipo, agora, é claro que eu não tô falando pra ser uma pessoa horrível e ter orgulho, né? Eu tô falando nesse caso. Então, tipo assim, você abraçar quem você é, não fazendo mal às outras pessoas, né? Desde que não faça mal às agora, pessoas. Vamos falar da nossa listinha, né, dos 7 pecados e vamos ver o que a gente se identifica. Vamos fazendo checklist aí com a gente. Bom, o primeiro 7 pecados que a gente vai falar aqui é a soberba. A soberba, ela pode ser definida como um orgulho excessivo. É a tendência de se considerar melhor do que as outras pessoas. A soberba é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O oposto da soberba é a humildade. Para os católicos, a soberba é o principal pecado ou a raiz de todos os pecados, já que ela faz parte do pecado original, descrito em Gênesis. Deus proibiu que Adão e Eva provassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o demônio, em forma de serpente, tentou os dois, dizendo que, se provassem do fruto, seriam semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Querendo se tornar independentes do Senhor, Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência e da soberba. Uma das passagens bíblicas que faz referência ao pecado da soberba é essa. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Provérbios 16:5. Bom, no meu checklist eu posso dizer assim que eu não sofro. Eu acredito, né? Não sei, às vezes você acha que você não pratica. Eu já conheci gente assim, falar, eu sou uma pessoa, tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim, eu sou espiritualista, eu sou religiosa, eu sou evoluída. Ela fala isso, que ela é evoluída, mas é uma das pessoas mais orgulhosas que eu conheço. Então, assim, a gente tem como base que o orgulho, ele faz parte do pecado original. E é estranho, contradiz, né? Porque a pessoa fala que é uma coisa, mas na real ela não é aquilo que ela acha que ela é, né? Então, e assim, como ela é o oposto da humildade, eu não me considero uma pessoa soberba, não. E você? Então, eu não me considero, mas tem uma parte que eu me considero às vezes. É tipo assim, quando eu tô jogando um jogo em que é em grupo, né? Por exemplo. Aí sempre tem uns caras, umas pessoas que são horríveis, assim. Noobs, como diz a minha filha. Os noobs, eu acabo me, tipo assim, sentindo esse orgulho, falando. Eu não falo, né? Eu não sou de falar em chat, ficar xingando e tal, que nem tem várias pessoas que fazem. Mas, tipo assim, eu fico. Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô jogando com 3 idiotas no meu time. Nesse momento. Tá jogando com meninos de 12 anos. Tipo assim, dá ódio, dá vontade de xingar, tudo, mas eu não faço. Mas nesse momento eu me sinto assim, orgulhoso, eu tenho essa soberba de achar que eu sou melhor. Mas eu tenho consciência que eu não sou melhor, porque tem gente muito melhor que eu nesse mesmo jogo. Mas nessa partida, ou nessas partidas que sempre acontece, pelo menos de 5 partidas que você joga, 4 acontece isso de você cair com gente que
tem um... Nubes. Com os nubes. E nesse caso eu me sinto, assim, essa soberba. Mas no geral, não. No geral, na vida, assim, eu não me sinto melhor que outras pessoas ou... Tipo assim, nossa, eu sou um fodão, eu sou, até porque eu não sou, né? Tem uma coisa que mais me irrita é pessoa, assim, soberba, orgulhosa. Ai, Nossa, eu conheci algumas na minha vida e é chato. Só chata que se acha. E, nossa, a pessoa às vezes ela nem. Na maioria das vezes, né? Nem é isso, porque o que é bom pra você não necessariamente seja bom pra outra pessoa. E se você acha que você é muito foda em alguma coisa, às vezes você tá achando, você e sua mãe. Então, é uma coisa assim que é muito relativa. Mas é muito difícil lidar com pessoa que se acha. Eu acho um saco. É o Nossa, tipo de pessoa que eu já corto da minha vida. Eu não consigo manter relação com uma pessoa que se acha muito. acontece comigo, tipo assim, eu acho uma pessoa, vamos supor, uma pessoa bonita. Aí eu sigo a pessoa e tal, aí a pessoa posta alguma coisa e fala assim, é tão difícil ser lindo ou linda, não sei o que, tipo, coisas assim. Sei. Nossa, é a mesma coisa que a pessoa se cagar, sabe, na minha frente, perde o encanto todinho, sabe? Eu paro de seguir, eu não quero nem saber mais, porque isso me enoja, sabe? Assim, de um jeito. Tem pessoas até próximas também que se acham tanto, assim, sabe? Chega a dar enjoo. É, É cansativo. uma coisa que me enjoa. 100%, sabe? Não tô A gente tá falando. numa era que tem muito disso, né? Por causa das redes sociais. Sim, Porque a gente ainda, quando a gente vai, a nossa adolescência, não tinha essa coisa de. Como é que fala esse pessoal que é influencer? Não tinha assim. Então hoje todo mundo quer ser influencer. E assim, é uma coisa que se percebe que sobe muito fácil. Porque é uma forma, tipo, teoricamente rápidas de ganhar dinheiro para quem tá ali, quem tem uma estrutura para entrar nesse meio e que ganham muito dinheiro e acaba subindo, a pessoa acaba vivendo numa bolha. Viver numa bolha também faz um pouco disso, sabe? é, as pessoas sempre acabam tendo aquele grupo que nem num português esdrúxulo, fica chupando a pessoa, né? Tem Ai, tantos você. artistas que são assim, que você olha, você até fica cansado de ouvir a pessoa falando. A pessoa posta um copo d'água, tomando um copo d'água, a pessoa fala, linda, não sei o que. Ai, fada, não sei o que, essas coisas, esses Uhum. comentários assim. E, tipo assim, isso acaba ainda mais alimentando o ego, né? O orgulho da pessoa, Vicia, né, tudo. a galera. E tem gente, uma galera que é viciada nisso. E aí, depois você não tem mais essa tensão toda, você entra num buraco horrível. Por isso que um monte de gente aí acaba se artistas, tipo, principalmente esses que entram muito jovens na indústria também, acaba subindo muito pra cabeça, eles acabam perdendo noção, acaba se envolvendo com várias paradas erradas. E é complicado, sabe? É um caminho assim que são várias tentações, né, na vida pra você. Se você não tiver um equilíbrio, você vai assim, você vive naquilo. Né? Então, chegando à conclusão, né, que o orgulho, a soberba é um pecado, pra mim, assim, acho que é um dos mais nojentos que tem. E se eu visse ele como vai uma materialização de um demônio, por exemplo, a gente pode supor que cada um desses pecados sejam demônios. Tipo, podem ter. A energia pode ter virado, sabe? Sim. E aí eu fico imaginando um personificado, assim, como que ele seria, sabe? Tipo, seria uma pessoa assim que se acha demais, sabe? Aquela Ah, pessoa que sim. ri o tempo inteiro, que faz assim com o dedinho pro outro. Nessa Ah, pegada. eu imagino alguém, tipo assim, vamos supor, um homem super bonito que passa assim, sabe? Parece que ele é o máximo da Tony beleza. Bravo. Tipo assim, não tá nem aí pra ninguém. Pra mim seria isso, sabe? E E seguindo temos a avareza, né? A avareza também é chamada de ganância. É o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro.
A pessoa avarenta é mesquinha, isto é, não gosta de compartilhar o que tem e que faz de tudo para ter sempre mais. A avareza é generosidade. Há muitas passagens na Bíblia que fazem alusão à avareza. Uma delas está na primeira epístola a Timóteo, regida pelo apóstolo Paulo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desvaíram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Timóteo 6, 9, 10. Ah, eu não sei, eu acho que eu já devo ter conhecido alguém avarento, mas nada que fosse muito exagerado. O que eu consigo ter em mente de uma pessoa avarenta, infelizmente, que me veio assim, primeiro na mente, foi tipo os líderes religiosos, sabe? Eu acho que rola uma questão ali de avareza, sabe? Do jeito que eles lidam com dinheiro. Eu acho isso uma coisa avarenta. O jeito que eles usam as pessoas para terem dinheiro. Eu acho que é um tipo de avareza, sim. Agora, eu não sei, eu acho que eu não. No meu checklist, eu não me vejo uma pessoa avarenta, não, porque eu não diria que eu sou uma pessoa generosa, mas se eu puder ajudar, se tiver alguém que esteja precisando, que é uma pessoa do meu convívio que eu amo, óbvio que não é para qualquer um que a gente, né, se dispõe, mas eu ajudo no que eu puder, né, no que puder. Agora. Eu não sei. Eu gosto muito de dinheiro, mas, tipo, ficar aprendendo assim também, eu acho que não é muito meu lance, não. E você? Eu não me considero uma pessoa avarenta, sabe? É, eu sempre quando eu tenho, né, um pouco de dinheiro e aparece a oportunidade de ajudar alguém, eu ajudo dentro das minhas finanças, né, que não vai me fazer falta. Agora, conhecer pessoas a gente conhece. Tem uma pessoa que a gente tem até Ah, próxima que é mesquinha pra caramba. verdade, verdade. Essa pessoa que a gente conhece é muito mesquinha, muito. Tipo assim, Puta, pode crer, a verdade, sim. pessoa tem condições de comprar um café bom, a pessoa vai lá e compra um café, tipo assim, horrível, só pra economizar, pra não gastar com outra coisa melhor. Tipo assim, eu E não tô falando, a pessoa tem que gastar o dinheiro julgando, desse nesse jeito. sentido, é. Mas é tipo assim, se você tem condição de comprar nesse exemplo, né, um café um pouco melhor e tomar um café gostoso, não, porque você vai tomar um café que é tipo assim horrível, só pra economizar pra você não gastar, você não vai gastar o dinheiro. E tipo É. assim, você pode guardar, mas, tipo assim, cada um. Mas pra mim, isso não faz sentido, sabe? Não vai fazer falta pra você. E você. Eu dou esse exemplo do café, porque a pessoa gosta de café, eu também gosto de café. Mas é uma série de situações, né, que a pessoa faz que leva ela a ser avarenta, assim, é um exemplo só. Eu dou esse exemplo porque eu vejo assim: se você toma um café uma ou duas vezes por dia, por que você não toma um café gostoso, as que custa mais caro, não, tipo assim, café de R$ 50, 30. Um café de R$ 20, você compra o pacotinho ali e toma. Agora a pessoa compra um café de R$ 5, podendo comprar um melhor. Isso é um exemplo, não tô também É, falando como a sim. pessoa deve gastar ou não. Mas pra mim, isso é um exemplo dessa pessoa, dentre outros vários que essa pessoa tem de ser avarenta, sabe? Que Avarenta. é É ridículo. verdade. Também acho. Bom, e seguindo aqui, um que, nossa, que tá aí na boca do povo, né? Inveja. A inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. O invejoso é aquele que se sente mal pelas conquistas alheias. É incapaz de ficar feliz pelos outros. Como se a vitória da outra pessoa representasse uma perda pessoal.
O oposto da inveja é a caridade, o desapego e o altruísmo. Há muitas passagens bíblicas sobre a inveja. Uma das mais importantes é aquela que narra o primeiro homicídio, em Gênesis 4. No Antigo Testamento, lemos que Caim matou o próprio irmão porque Deus havia apreciado mais os sacrifícios feitos por Abel. Portanto, de acordo com a Bíblia, o vício por trás do primeiro homicídio é a inveja. Em Pedro 2:1, há uma advertência sobre a inveja. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Pedro 2:1. Outra menção a esse pecado pode ser encontrado em Galatas. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tentando inveja uns aos outros. Galatas 5:26. Bom, a inveja, olha, eu não sei, tem gente que fala assim, a inveja é você querer viver a vida de uma pessoa. Mas eu vejo a inveja como algo um pouco mais genérico. Eu acho que não é só você querer ter a vida daquela pessoa. Eu acho que às vezes é um momento que você quer ter, sabe? Eu vou colocar um exemplo bem genérico. Ai, essa galera aí que a gente vê na internet, tal, com essa vida maravilhosa, casas maravilhosas, tal. Aí por um momento você olha aquela pessoa. Você quer ter aquilo. É um tipo de inveja, mas não é uma inveja tão pessoal em relação àquela pessoa. É o que simboliza o que ela tem, sabe? Não necessariamente a pessoa, o que eu acho que é mais leve. Mas óbvio que o que é mais pesado é essa questão. E existe mesmo, tanto que pessoas matam gente até por isso. De você querer ter a vida daquela pessoa. Existe, que é o tipo de inveja mais pesado. Mas eu vejo ela também de uma forma bem genérica. E eu acho que talvez, se eu olhar pela essa forma genérica, eu já tenha passado por, sim, situações de inveja, tanto de me invejarem, não que a pessoa quisesse ter a minha vida, mas ela quisesse ter alguma coisa ali que eu estava tendo no momento, sabe? Alguma oportunidade, alguma coisa assim. E, tipo, eu já tenho inveja de alguém em alguma situação também, não lembro especificamente agora, mas já deve ter tido, com certeza. Tipo, pode ter, eu acho que ninguém tá livre de passar por isso. Eu concordo nessa sua visão sobre a inveja, porque eu já sinto inveja, assim, mas não essa inveja de querer destruir a pessoa, ou, tipo assim, sabe, querer a vida da pessoa, querer estar. Eu te. Vamos supor, outro dia mesmo eu tava vendo, a pessoa tava no. Putz, qual que era? Tava em Nevada, lá nos Estados Unidos, aí tava mostrando umas casas. Eu falei, nossa, como eu queria ter essa casa. Eu fiquei assistindo o vídeo da pessoa mostrando a casa. Eu falei, nossa, como eu queria uma casa dessa, morar nessa cidade e tal. Mas, tipo assim, eu não queria. Eu Vida acho. da pessoa, ser a pessoa, né? É, Você queria você ter isso independente. eu não sei, isso é uma inveja, eu acho, né? É um tipo de inveja, mas é uma inveja genérica, né? Eu acho que é uma inveja que todos nós passamos. Eu também, eu olho esses programas de TV, eu vejo o programa lá das Kardashians. Puta vida da hora, as minas têm. Tipo, você não tem sofrimento, problema com dinheiro. E só quem passa com apego financeiro sabe o que é não ter dinheiro, sabe? Não adianta falar assim, ai, não, dinheiro não traz felicidade. Ok, tudo bem, tem muita gente aí com dinheiro que não é feliz, eu entendo isso. Mas ajuda bastante, né? A gente colabora pelo menos a pagar os remédios, a pagar o médico, porque tem situação que nem isso você tem. Então, assim, às vezes dá, assim, vontade, eu olho, não curto. Eu tenho um estilo musical assim, né? Eu curto mais um rock, mais um estilo assim, pop. Eu vejo assim, tem pessoal que tinha um som aqui diferente. E o pessoal ganha muita grana com isso. Aí eu penso, puta, eu queria ter essa grana? Queria. Mas eu não queria ser aquela pessoa, entendeu? Fazer o que aquela pessoa faz. Mas eu não nego que eu adoraria ter aquele padrão de vida. Então, assim, pode ser um tipo de inveja. Eu vejo isso. Eu vejo, eu tenho inveja assim. Desse tipo, vamos supor, tem outra pessoa que eu sigo no Instagram que a pessoa tem um apartamento assim de frente pro mar no Rio de Janeiro, assim, Ai, que muito delícia. lindo. E fala, nossa, eu fico. Janelão, Nossa, né? a janela, literalmente a janela dá É. de frente pro mar. Não tem, tipo assim,
Pegar numa noite de lua cheia, aquela lua Nossa! maravilhosa. Ai, Aí que agora delícia. eu vou falar, não, eu quero ter a vida dessa mulher, eu quero que ela se lasque pra eu ter essa vida dessa É, mulher. Não, eu quero ter, eu gostaria, eu quero ter aquela vida, mas eu não tô, tipo assim, querendo destruir a vida da mulher porque ela tem algo que eu não tenho, sabe? um exemplo disso que você falou, que até me lembrei agora, foi aquele caso, né, do homicídio da filha da Glória Pérez. Foi um caso de inveja, se a gente parar pra ver, porque a menina Sim. morreu porque ela estava sendo invejada, se você, pelo tudo que leva a entender, né, a origem daquilo foi por causa de uma inveja. É Ela é inveja, é perigosa, ira, né? né? Porque não é só um, né? Vão juntando todos. Aí a gente nem falou como que seria a personificação da avareza. Imagina uma mulher carregando um monte de coisa, sabe? Tipo joias, carregando um monte de coisa assim nos braços, sabe? Só pra ela. Ah, eu tenho a. Agora, da inveja, não sei, a inveja eu acho que eu vejo muito pelo olhar. Eu imagino uma pessoa com um olhar, sabe aquele olhar que fuzila as outras, tipo, fica olhando assim, comendo com os olhos? Ah, sim, sim. Uma coisa mais magra, mais tipo sugando, sabe? Que suga, assim, eu vejo mais esse lado. É, eu vejo assim também. Tanto. Nossa, o estereotipo de inveja. Pra mim, eu acho que é complicado, mas eu vejo em muitas pessoas, sabe? Que nem essa, como a gente já falou da avareza e tal. Pra mim, pessoas que até têm inveja de gente que não tem nada, sabe? Pois é. Simplesmente. Inveja de cargo, né? É. Inveja. Tem tanta inveja esquisita. Você olha e fala, caramba, não é possível. Nossa, imagina se a gente for parar, tipo assim, realmente todo mundo for parar, pensar e ver. Imagina empresa assim, multinacional, o tanto de inveja que não deve ter dentro, Sim. né? Eu mesma, né, passei esses dias por uma situação de inveja bem peculiar e que a gente identifica. É difícil até identificar a pessoa quando tem inveja, mas às vezes a inveja é tão grande que a pessoa não consegue nem disfarçar. E o próximo pecado capital é a ira. A ira, a raiva ou fúria é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas. O oposto da ira é a paciência. Há muitas passagens bíblicas que abordam o vício da pessoa irritadiça, furiosa ou violenta. É o que se vê, por exemplo, nesse versículo do livro de Provérbios. O homem irritável provoca disenção, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15:18. Nossa, parece um ditado. É, Olha, a olha, ira, eu acho que é. A ira eu tenho uma coisinha aí, viu? Porque eu sou uma pessoa bem nervosinha. olha, eu tenho uma ira, mas só que eu me controlo muito, assim. É, me É, controlo também, mas mesmo assim, mesmo se controlando, é de dentro, sabe? É uma coisa que dá vontade de pegar a pessoa e falar um monte, esculhambar, mas assim, você se controla, mas por dentro você tá em fúria. eu sou bastante nervoso, assim, mas eu seguro direto, porque tem casos que eu acho que não tem necessidade assim, de você ser ter essa ira toda pra fora, sabe? Eu seguro o É. máximo. Eu acho que é uma coisa de mim, assim. Eu sou muito irritado, mas eu seguro muito dentro de mim. Eu não sei se. Acho que isso não é bom, né? O povo fala que não é bom. Mas também se eu deixar isso sair, Não vai acredito que ser não vai ser legal, bom é. também. Não, eu consigo segurar. Antes, eu acho que na adolescência era um pouco mais difícil, eu era mais arrogante. E você vai amadurecendo, você vai se controlando mais. Hoje eu consigo me controlar muito com as pessoas que eu amo. Então, assim, eu evito ficar nervosa rapidamente. Mas com quem não é do meu ciclo, por exemplo, eu me irrito muito no transporte público. Uma coisa assim, que eu já acordo de manhã, eu tenho que pegar o transporte para ir pro trabalho, para voltar, e assim, eu sei que vai ser estresse. Já briguei com gente no caminho, já bati boca, já, tipo,
motorista de carro mal educado, sabe? Que, ai, já, cada coisa que aconteceu comigo no caminho, e é sempre no caminho. E assim, aí eu não me poupo, eu solto todos os meus leões pra cima dessa pessoa. Mas é perigoso até, né? Porque por causa de uma, vai, digamos assim, uma bobagem, você pega uma pessoa pior que você e essa pessoa vai pras vias de fato. Então é um risco que você corre ali. Então, assim, tem que se controlar, mas assim, não nego. A ira é uma coisa assim que eu acho que é uma dificuldade que eu tenho. Não a ira em si, mas pelo menos essa coisa de ficar ser nervosinha, assim, que eu acho que entra nesse meio de uma forma mais genérica, mas entra. E hoje em dia eu não sei, eu não vivi nos tempos passados, é claro. Mas eu falo hoje em dia, né? Você vê tanta notícia de gente com pavio curto aí que ou foi assassinada ou assassinou alguém no trânsito ou no condomínio por alguma briga pequena, sabe assim? É, Outro dia mesmo eu vi uma notícia de um cara que ele matou outro cara porque o cara demorou a descer, abriu a porta pra irmã do cara. Tipo assim, o cara fez a gentileza ainda de descer, abrir a porta porque a mulher não tinha chave. E mesmo assim o cara ficou puto com ele e esfaqueou ele por causa olha, disso. O por cara nada. morreu. E tipo, o Nossa. cara que morreu deixou uma filha de acho que 4 meses e a esposa. Ai, meu Deus do céu, é. E Você tipo, vê, se a pessoa não controla os nervos, né? Tipo, meu, sei lá, vai no. Se você é irritadinho assim, igual eu, sei lá, vai no médico, vai tomar um remédio. procura. É melhor você ser doido, medicado, do que doido sem medicação. Aí É, saindo, destruindo a vida das pessoas e destruindo a sua própria, né? Porque quando você faz isso, você acaba não indo bem, né? No final. exatamente. E assim, a ira, eu vejo assim, a gente até tocando, se tocando nesse assunto, não só nas questões aí, briga de rua, por exemplo, até no meio corporativo, pessoas, sabe, chefes que são irados com os funcionários, sabe, que tipo grita, que tudo fica muito nervoso. As pessoas têm que se controlar, sabe? É difícil mesmo. A ira, eu acho que é muito fácil a gente perder a cabeça rapidamente, sabe? É uma questão de segundos para acontecer uma coisa fatal. Acho muito perigoso. Dos pecados, eu acho que é um dos mais perigosos que tem. Sim, ele a inveja naquele Uhum. nível, né, que a gente comentou que a pessoa quer destruir a vida da pessoa porque é invejosa demais, né? E eu acho que é um dos dois mais perigosos na minha É. concepção. E eu vejo uma pessoa assim, brava, sabe? Tipo, como um estilo mais militar. Não que, né, todos os militares simbolizem a ira, não é isso? Mas naquele padrão rígido, sabe? De pessoa, de guerra, sabe? Uma coisa mais arte, uma coisa mais assim. É, é uma coisa, eu acho que seria tipo aquele militar É, carrancudo assim, tipo, e adicionando umas coisas mais fantasiosas, tipo, com os olhos vermelho pegando fogo, sabe? Assim, pra é, mim seria assim. essa pegada também. Bom, em seguida a gente tem a luxúria, né? Que a luxúria tá aí na TV o tempo inteiro pra gente ver. A luxúria, a lasciva, a libertinagem é o pecado associado aos desejos sexuais. Para os católicos, esse pecado tem a ver com o abuso do sexo ou a busca excessiva pelo prazer sexual. O oposto da luxúria é a pureza. Das passagens bíblicas que tratam desse pecado, uma das mais incisivas é a que está em Galatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Galatas 5,19. Outra menção a esse pecado pode ser encontrada em Colossenses pode ser encontrada em Colossenses. Assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a sua ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Colossenses 3, 5, 6.
Bom, a luxúria eu acho que, meu, muita gente deve ter, né? É uma coisa muito louca. E eu acho curioso porque, por exemplo, quando a gente vê até no o Dante de Alighieri, ele, quando ele escreveu a Divina Comédia, ele colocou a luxúria em um, porque assim, cada um desses pecados, eles também têm os círculos do inferno, né? A gente até comentou no episódio do inferno, e cada círculo desse representa um desses pecados. E a luxúria, ela tá em um dos mais, assim, um dos primeiros da entrada, que significa que seria um dos mais leves. Por quê? Porque ele mesmo sofria, né? Segundo relatam, que ele mesmo sofria desse pecado. Então, assim, ele não ia se autocolocar numa classe de inferno mais perto do diabo, digamos assim, né? Ele colocou como se fosse uma coisa menos agressiva. Mas a luxúria, ela faz muita destruição na vida das pessoas também, né? É, tem famílias que se desfazem por causa da luxúria. Eu acho que é um pecado assim que não é tão, vamos dizer assim, que eu acho, né, na minha visão, tão grave quanto os outros, né, os outros 6. Mas Sim. sei lá, eu não tenho muito o que dizer sobre esse pecado, porque eu não sou assim um cara muito ligado à luxúria. Eu também, eu não me vejo nessa questão muito assim. Eu vejo muito nessa pegada de luxúria, por exemplo, se você for ver em estilo musical, o funk. O funk pra mim é pura luxúria, sabe? Essa Sim. coisa, eles são muito ligados a questões sexuais, dança mesmo, é muito sensual. Então, assim, eu acho que tem muita relação, sim, com a luxúria, estilo, tudo o que simboliza. Mas assim, a luxúria também tem uma coisa assim, a gente tá pensando numa questão consensual aqui, né? Se a gente for ver o que extrapola da luxúria, que, tipo, vira essa obsessão fora da questão consensual, aí se torna uma agressão, assim, horrenda. Então, assim, eu acho que chega nesse linear, sim, sabe? Desse excesso. A luxúria, ela pode cair dentro disso. É, tem muita gente que tem problema, né, com isso de De não se buscar. controlar sexualmente. É, eu não lembro quem que foi. Eu não lembro o nome da pessoa. Era uma mulher. Ela foi modelo nos anos 90, nos anos 2000. Eu vi num programa. Que até hoje ela tem problema, assim, de querer se satisfazer sexualmente e não conseguir. Isso acaba causando mal a ela, psicologicamente. Ai, como E que é o nome daquele ator que fez Two and a Half Men? o Charlie Sheen. É o Charlie Sheen também, né? É, Se a gente pode colocar uma pessoa que sofre de luxúria, esse cara é o Charlie Sheen, é. porque a própria vida dele na série, ele relatava essa questão mesmo morando com uma criança, sabe? Mesmo ele não abria mão da libertinagem dele. O Chand of Man, ou outra série que ele fez que é o Anger Management. Praticamente é ele mesmo o personagem, A né? vida dele é. Ele foi até acusado, né, de passar propositalmente doenças sexualmente transmitíveis para outras mulheres, assim. Nossa, porque a gente sabe que ele adquiriu, né? Acho que ele pegou HIV, não é? Eu não lembro exatamente se era HIV, mas era uma doença que ele passou, ele sabia que ele tinha e ele não tava nem aí. Nossa, uma vez ele fez até uma piada, assim, as piadas eram às vezes meio pesadas dele. Mas ele tava falando de uma pessoa que sempre voltava na vida dele. Aí ele comentou, parece uma herpes, sempre volta. Ele tinha dessas. E assim, eu acho que é muito comum. Uma vez uma amiga minha tava falando aquilo que a gente tava falando no começo, da pessoa ser ela mesma e, né, se identificar do jeito que ela é. Ela trabalhava numa loja, aí tinha uma moça que trabalhava lá, ela trocou uma ideia, a moça falou que gostava muito de sair e tal. Só que ela falou assim que as baladas que ela saía eram baladas mais diferentes. Ela baixou pra pegar alguma coisa e tinha uma tatuagem perto do cox dela com letras enormes, escrito luxúria. O que você entende? A menina do babado ali, né? Ela curte
uma festinha. Então, mas assim, ela se assumiu assim, sabe? Nesse sentido. E tem várias pessoas que se assumem assim, desde que você não faça mal ao outro, Sim. eu acho que tá tudo bem. O problema é isso mesmo, né? Quando a pessoa ela acaba entrando nesse descontrole. Eu acho um pecado assim que cada um faz o que quer, né? Que nem eu já disse. Você É, quer viver da luxúria, pra mim não tem problema. é. Desde que não cause mal a outras A outra, pessoas, hein? né? É, e assim, a E Luxúria eu vejo como uma mulher lindíssima. eu ia falar, eu tava pensando nisso sobre a personificação. Eu acho que seria uma mulher Uma super Lilith, né? Tipo, uma linda, mulher assim, sensual. Eu acho que é nessa pegada, seria na minha visão, né? Não sua. E tem até, né, a ideia demoníaca em relação à luxúria, assim, que são os súcubos e os íncubos. Demônios que pessoas relatam, pessoas no mundo inteiro relatam que são abusadas entidades, por essas entidades, sexualmente mesmo. Então, elas, tipo, tem aquela paralisia do sono, sabe? Então, assim, nossa, é muito comum você ouvir relatos de pessoas que sentem, têm essa sensação de abuso por entidades, e eles sempre relacionam, né, os súcubos e os íncubos. Tem várias camadas, né? Se a gente for parar pra pensar é, sobre esse pecado em especial, ainda mais nessa parte que tem Eu essa. acho que é um pecado que no inferno deve ter bastante, né? Tipo, você Sim, imagina, tipo, o diabo lá curtindo horrores. ira, luxúria, acho que pra mim é um dos mais notáveis, assim, que pra mim, né? Nunca fui pro inferno, mas pra mim seria esses dois. É. E continuando, tem o pecado da gula, que esse é o meu pecado, já assumo logo de cara. A gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. O oposto da gula é a moderação. Na verdade, quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação. No caso da gula, trata-se de consumo em excesso de comida e bebida ao qual se atribuem males físicos e espirituais, já que pode levar a outros pecados, como a preguiça. A gula é a manifestação da busca da felicidade em coisas materiais. Em Provérbios 23, 20 e 21, há um conselho aos que querem se manter distantes da tentação da gula. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e glutões se empodrecerão e a sonolência os vestirá em trapos. Provérbios 23, 20, 21. Nossa, interessante essa última citação bíblica, porque fala, né, que eles se estiram em trapos, tá? Eu acho que eles querem se referir muito a esse pessoal que acaba entrando num vício, por exemplo, vício alcoólico, de drogas, de qualquer coisa. Porque a gula, eu não vejo a gula só como a questão da bebida e comida. Eu acho que é tudo que é em excesso, assim, sabe? Você é guloso, você quer muito aquilo, sabe? Você acaba exagerando naquilo. Aí a gente entra na questão da bebida, por exemplo, bebida alcoólica, aí a pessoa acaba, tipo, sei lá, a gente vê muito disso, sabe? Pessoal que tá em situação de rua acaba se entregando, ou já se entregou e acabou entrando nessa situação por causa disso. Eu acho que eles fizeram uma referência mais ou menos a essa linha, sabe? E a gula é uma coisa que eu sofro também, sabe? Eu não nego, eu tenho meus excessos, eu gosto também de comer comidas gostosinhas quando eu posso, beber, adoro minha cervejinha. Então, assim, eu acho que o excesso, sabe, tem que tomar cuidado. E assim, eu tenho também essa coisa, de querer e acaba perdendo um pouquinho do controle. E quando você vê, pô, já foi. Eu tenho essa. Acho, desde que eu me entendo por gente, eu sou muito guloso, sabe? E, tipo, vamos supor, eu gosto de comer, pizza. Eu como uma pizza, 8 pedaços de pizza sozinho. Agora, tipo assim,
quando eu tenho um dinheiro, raramente eu compro duas por ser guloso. Eu como, né? 8 pedaços, às vezes 9 e deixo os outros pedaços para comer, tipo, mais tarde. É uma Outro coisa dia que de manhã, é. tipo assim, não, eu não preciso comprar a segunda pizza. Nem também preciso comer 8 pedaços de pizza, é claro. Mas a gula faz eu perder as estribeiras, sabe? Eu não consigo me controlar. Eu posso me controlar, mas eu não quero, sabe? Nossa, uma coisa que eu vejo assim também, é coisas que desencadeiam, né? Você tá falando da gula de comer. Tem muita gente que passa por estresse, aí você arruma válvulas de escape, né? Quando você tá passando por um estresse. E muita gente desconta na comida, né? A gente vê, eu já conheci pessoas que passaram por estresse e acabava comendo pra, tipo, uma válvula de escape. E eu acho que você acaba perdendo a mão nisso, sabe? A gula Muita é. gente passa. Sim, eu acho que a gula é um pecado assim. Que pra mim, no meu caso, né? Eu vejo que dá pra você controlar, mas é um negócio de você não querer, no meu caso, né? Eu não quero Uhum. me controlar. Eu posso comprar um, uma pizza vai me fazer, vai me saciar tudo. Não, mas eu quero comprar duas porque eu quero ter a segunda por causa do zóio grande, por causa da gula, sabe? Então Sim. eu posso parar, mas eu não quero. É uma coisa muito estranha, assim, né? Eu não sei se. Acho que pensando. Será que é coisa relacionada à dependência química, tipo droga, álcool? Será que a pessoa tem a ciência de querer Ah, parar? tem. Por exemplo, quando eu gosto de tomar minha cerveja. Aí eu vou, quando eu olho assim, tiver 2, 3 latas, mesmo tendo isso, eu vou querer comprar mais. Porque eu sei É, que eu não vou tomar só aquelas 3, e eu odeio ficar com a sensação de que eu quero mais e não tenho. Então eu já compro, sabe, no zóio mesmo, pra deixar lá, porque eu prefiro que sobre do que falte e eu fique, puta, eu queria tomar mais uma. Então isso pra mim é um tipo de gula, assim, e se você perder a mão, é um caminho perigoso, né? é um tipo um negócio que faz se sentir bem, né? Nesse caso que você tá falando. Você tem três, quatro, mas você compra mais algumas, ao meu ver, faz se sentir bem, né? Mas aí você acaba, tipo, toda vez você vai nesse lance, aí você é um zóio, sabe? Porque assim, querendo ou não, Sim. se é só pra você beber ali pra dar um gostinho, pra relaxar, que elas já iriam saciar, mas não. Você quer ver as outras ali também, É, sabe? pra... Então, é um tipo de gula. É foda. Se Nossa, você não se controla, gula é uma coisa é assim. difícil. É meio assustador pra mim, assim. É. Eu falo, eu não tenho vergonha de falar que eu sou guloso pra caramba. Quando eu gosto de uma coisa, se eu posso comprar duas, eu compro. Se eu posso comprar três, eu compro. Você é o cara Mas, do atacado. nossa, quando eu tenho uma loja de doce, né? Que é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses eu vou. Aí eu gosto de comprar. Eu gosto daquela bala Sete Belo. Sim. Eu compro um pacote. Não, não compro um pacote, eu compro dois, porque eu quero ter a posse do Tá segundo, sabe? guardadinha, assim, tá lá É uma guardado, com coisa. certeza. Por isso que eu não tenho vergonha de falar que eu sou guloso, mas eu tenho ciência que é um pecado e, tipo, eu. É complicado. Sim, uma materialização que eu vejo da pessoa gulosa é uma pessoa gorda. É tipo uma pessoa no estilo do Henrique VIII, mas eu imagino ele ainda comendo uma coxa de frango. Nossa, tem um jogo Resident Evil 8 que tem um personagem que chama Duke. Que ele é um cara muito gordo, assim. Ele fica só com os pés, as perninhas de fora, assim, Lançando. parecendo um dinossaurinho, assim, com os bracinhos, assim. E ele vende as coisas no jogo, né? Mas ele, pra mim, seria a personificação da gula, assim, sabe? Uhum. Quem jogou, ou se alguém que
quiser pesquisar o Duke do Resident Evil 8, pra mim ele é a personificação da gula. E o nosso último é a preguiça. A preguiça é a falta de vontade ou interesse em atividades que exijam algum esforço, seja físico ou intelectual. Ela pode ser definida como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do dia a dia. O oposto da preguiça é o esforço, a força de vontade e a ação. Para os adeptos do catolicismo, o pecado da preguiça tem a ver com a recusa voluntária ao dever do trabalho, da busca do pão de cada dia, mas também se relaciona com a falta do ânimo nas práticas de devoção e na busca da virtude. Dentre as passagens bíblicas que falam sobre esse pecado, destaca-se a seguinte: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Provérbios 13:4. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 6:6. Preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbios 21:25. Nossa, eles estavam focados aqui nessa questão do Provérbios no trabalho, né? Admito, sou preguiçosa. Ai, sofro de preguiça, gente. É difícil. Tem dia assim que você. Por exemplo, eu trabalho durante a semana. Chega no final de semana, é o único dia livre que você tem para arrumar a casa, para fazer as coisas. Só que é tanta coisa para fazer que eu me dou ao luxo de quando eu não quero fazer, eu não faço. E eu tenho um acordo com meu marido que é assim, ele me ajuda nas tarefas domésticas, né, que é o que a gente mais sofre para fazer. E tem dia que ele vira pra mim, a gente combina, amanhã, sábado, você vai fazer isso, eu vou fazer isso, aquilo. Aí a gente acorda com os planos, só que a gente acordou com preguiça. Aí ele tá lá, né, eu não quero. Aí eu viro pra ele e falo assim, não quer? Não faz. Sabe, tipo, não faz quando você tiver afim. Se eu tô afim, eu vou fazer no meu, vou adiantando, tá? Mas se eu não tiver afim também, eu não gosto de ser cobrada por alguém que eu tenho que fazer aquilo. Então a gente tem esse acordo e é um acordo que dá certo entre a gente. Mas assim, admito, tem vezes que você sabe que você tem que fazer, mas é difícil. Olha, eu acho que de certo modo eu sou preguiçoso, mas sei lá, eu tenho depressão. A gente já fez um episódio falando sobre o Coringa, né, e a negligência da saúde mental e tal, que eu comento um pouco sobre isso. Eu tenho depressão eu tenho depressão há tanto tempo que eu nem sei mais se é preguiça ou a depressão ou é os dois juntos, ou sou tipo assim, extremamente preguiçoso mesmo. Eu já nem sei mais, sabe? Já chegou um ponto que eu não sei mais. Mas se for se encaixar nisso, eu tenho dia que eu evito sair de casa tipo por 4 dias seguidos para evitar sair de casa, sabe? Andar, ver o sol, ver a luz do dia, porque não tenho ânimo para nada. Não sei se isso se encaixa, né? Mas acho que a depressão ajuda assim. Essa relação com depressão e algum tipo de doença faz todo sentido. Eu reparei muito nisso. Teve uma época que eu tipo, tava bem, né, um tempo atrás. Aí, do nada, eu comecei a sentir, eu tava em casa. Comecei a sentir, era como se o meu corpo estivesse doente, mas eu não tava doente. Eu não tava gripada, eu não tava, sabe, com esse desânimo de quando você tá com aquela gripe, você quer só ficar deitado. Mas eu sentia o meu corpo, sentia vontade só de deitar. Era como se fosse um sono muito, muito forte, muito potente, só que eu não conseguia dormir. Eu só ficava deitada. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E depois passou uns dias, eu comecei a sentir muitas dores no meu corpo. E eu comecei a achar, será que é porque eu tô deitada, que eu não tenho vontade de fazer nada? Será que eu tô sentindo essas dores por isso? Resumindo, fui no médico e eu descobri que eu tava com fibromialgia. E eu descobri que um dos sintomas da fibromialgia é um negócio chamado, como é que tem até no Chaves? A fadiga. Aí eu descobri o que é fadiga. Gente, que coisa horrorosa. É uma coisa assim, é incontrolável. É incontrolável. É uma preguiça no corpo, não é na cabeça. É no corpo, em tudo, sabe? E eu pensava, será que sou eu que sou assim? Mas não.
foi um momento que eu passei que o meu organismo, por algum motivo, que no meu caso foi estresse, que ele desenvolveu esse mecanismo para se defender, não sei como, né, ele ia se defender assim, mas que eu fiquei fraca, assim, tipo de... se uma pessoa vai... Agora a gente tá no ano de 2023, eu tive o recurso para descobrir o que eu tenho, que era a fibromialgia, eu descobri o que ela desencadeava também, além das dores. Agora a gente ficar imaginando, há poucos anos, coisa de menos de 50 anos atrás, não tinha ainda um diagnóstico para esse tipo de doença. Então as pessoas simplesmente falavam, você é preguiçosa, sabe? E não, a fadiga ela não vem só na fibromialgia, outras doenças geram essa fadiga. E aí as pessoas falam, é preguiçosa, mas não. Às vezes ela tá passando por alguma situação clínica, sabe? Alguma situação de doença, ela tá desenvolvendo alguma doença e o corpo dela tá reagindo assim. E é difícil das pessoas entenderem isso. Então, é por isso que eu digo que eu nem sei mais, sabe? Se é preguiça ou não, eu fico me indagando várias vezes. Dúvida, né? Se Mas é com ou não. certeza tem relação, porque a pessoa, quando ela tem a depressão, não dá vontade de fazer mesmo. Dá um desânimo, você só quer ficar deitado. Em convive, hoje em dia eu tenho certeza que vocês estão escutando a gente, pelo menos conhecem uma pessoa que tenha. E se você parar para ver, analisar, tem um padrão de comportamento, assim. Então, sabe, seja mais paciente, tenta sim colocar no lugar da pessoa, ter empatia, porque julgar e apontar o dedo é muito fácil, mas você não tá sentindo o físico que aquela pessoa tá sentindo. Não é só na cabeça, é no físico, né? É complicado. E a preguiça que eles colocam, né? Essa questão muito do trabalho. E você vê que é uma questão antiga pra pessoa, tipo, sempre tá fazendo ali trabalhando, né? Rendendo dinheiro e produzindo. Se você quiser levantar uma coisa assim, você pode falar que é até coisa da sociedade, né? Que impõe que você tem que estar sempre trabalhando, sendo produtivo, porque senão você é preguiçoso, né? Esse negócio de viver o momento do ócio eu amo, sabe? Eu adoro quando eu tenho oportunidade. É um dos prazeres da minha vida. Pegar, poder deitar na minha cama, com o meu marido, com a minha filha, com o meu cachorro e não fazer nada, nada. Ah, eu adoro fazer isso, não fazer nada com a minha família, sabe? Ficar assistindo TV, conversando e qualquer coisa assim relacionada que não faça tanto esforço. Meu marido também, pra gente sair, sabe? Tem gente que gosta de sair, de se mover e tal, mas não é o meu lance, sabe? Agora, pelo menos, o meu lance tá sendo esse. E eu me assumo assim, eu não tô nem aí, não. Eu gosto, sabe? Então não é uma coisa que me atrapalha, não. Porque eu continuo trabalhando de qualquer jeito, mesmo com a preguiça, eu tenho que trabalhar. Então. Eu acho que todo mundo é preguiçoso num nível, né? Não é. Tem níveis que são mais baixos, outros que são muito mais altos, né? E aí, como que você vê uma preguiça? Eu vejo uma pessoa assim, sonolenta, sabe? Eu levando assim pro lado mais esdrúxulo, eu vejo uma preguiça, sabe? Um bicho preguiça? É, Eles são tão fofinhos. muito fofinho. Nossa, mas coisa nada a ver. Mas se eles cravarem aquelas unhas que eles têm em você, nossa, faz um estrago. Eu vi esses dias na internet. Eu fiquei meio com medo de preguiça depois disso. Tem que tomar cuidado. E mas sobre o tema, o que você tem de bom pra indicar? Olha, o tema ele não tem muita coisa relacionada assim da cultura pop, seja filme, série, mas tem um filme que eu curto bastante, o filme Seven, Sete Pecados Capitais, que é de 1995, que é com o Brad Pitt, o Morgan Freeman, que eles são dois policiais que estão investigando um assassino em série que usa os pecados capitais nas suas vítimas, né? Aí tem todas as vítimas são pessoas que são ou invejosas ou gulosas e nesse padrão, né? E é um filme muito bom. Ele é assim, eu acho que é um dos melhores filmes policiais de suspense que tem assim e tem um final muito bom que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é chocante também.
pra quem assiste a primeira vez. E é um filme muito bom, eu recomendo bastante. Ah, bacana. Eu vou recomendar pra você o nosso queridinho, né, gente? Supernatural. Eu realmente, igual o Michael falou, eu senti falta também de séries e filmes sobre esse tema. Eu acho que a gente tem muita coisa pra explorar nesses temas, assim, do universo do terror, dos sete pecados capitais, de mandamentos, umas coisas mais assim, anjos, sabe? Eu acho que falta um pouco ainda. Então, assim, o que tem que eu achei bacana foi o Supernatural, a terceira temporada. Eles apresentam os sete pecados, eles colocam os pecados como demônios, personificações demoníacas, e eles vão entrar em corpos que eles têm uma afinidade também, né? Então, assim, tem essa característica da luxúria numa mulher bonita, tem tudo isso, eles colocam esse padrão. E é uma temporada muito bacana também para se ver, eu recomendo para vocês. E você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Má? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado. Se você pudesse se inscrever no canal no YouTube, ficaria muito agradecido. E é só. Até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima.